Como é que é? Você não entendeu ainda como funciona a nova primeira fase da Champions League? Então a gente vai te explicar agora tudo sobre a Champions League de 2024-2025. Tudo sobre o futebol internacional. Rotas da Bola. Fala aí, pessoal. Rotas da Bola 146, o podcast e videocast de futebol internacional aqui de O Tempo, tá de volta pra gente falar sobre a Champions. Tá de volta a Champions com identidade visual nova, com formato novo na primeira fase, com muita gente nova para disputar, e a gente vai explicar, né, como é que vai funcionar. Já fizemos um episódio, né, contando um pouco sobre como seria a partir da próxima primeira fase, né, quando terminou a primeira fase do ano passado, mas o episódio oficial deste guia para a Champions League. Claro, eu sou o Pedro Abílio e estou com Fred Jota, o editor do Tempo Esportes. Já entendeu como é que vai funcionar, Fred? Vamos fazer com cola hoje, né? Eu confesso que, assim, depois de tudo, já nem tô achando mais tão complicado. Tem pontos positivos, tem pontos negativos. Lembrando que esse formato, ele também é replicado nas outras duas competições europeias, né? Na Europa League e na Conference League. Não tem uma opinião definida ainda. Tô achando um pouco estranho. Se não fosse a mudança no formato da primeira fase, que agora chama fase de liga, não dava para fazer na Champions o que tem nas outras duas, né? Que é o playoff. Eles inventaram um jeito de fazer o playoff na Champions. Que eu também achei um exagero. Esse aí eu não sei se precisava. Pois é, resumidamente, gente, é o seguinte. É grana. O fato é que a gente vai ter mais Champions, né? São pelo menos 4 datas a mais a partir da primeira fase, né? Que são 8 jogos para cada clube. Pra cada time. Não, ao contrário de 6. Alguns vão jogar mais outras duas, né? Então, vamos dizer que são 36 clubes, para começar a dizer, ao invés dos antigos 32. A diferença é que esses 36 estão numa liga única. E não divididos em 8 grupos de 4. Verdade. Os 8 primeiros vão... Vamos ver se eu aprendi direitinho, hein? Não tô olhando pra cola, hein? Os 8 primeiros vão direto lá pra frente, lá pras oitavas. Quem ficar entre 9º e 24º vai disputar um playoff. Que é a primeira oitavas, que são 8 jogos, né? Fase 16, 16 avos, né? Que eles gostam de dizer, né? Aí desses aí... saem 8, que aí vão encontrar os 8 primeiros lá. Quem ficar entre 25º e 36º tá fora, não tem mais o que fazer da vida, né? Exatamente. É isso. É basicamente isso. Vai virar uma grande liga, um grande campeonato, e cada time vai ter 8 jogos. Lembrando que ele faz 4 em casa, 4 fora de casa. O mais difícil de entender já passou, que é até o sorteio, a gente tem dificuldade de entender como os times são divididos nos potes. Porque os critérios dos potes são mais complicados. E aí, cada um enfrenta 2 times de cada um dos potes que não o seu, né? Então, peraí. Olha a loucura. Os times foram divididos em 4 potes diferentes. 4 potes antes do sorteio dos jogos. Isso. Então, cada time... né? Em cada pote desses tem 9 times. 9 equipes. Cada time joga apenas com 2 de cada pote. Isso. Então é uma liga que você não enfrenta todo mundo. Já começa por aí. Beleza? Porque senão ia ter o Brasileirão aí, né? Aí teria que ser 70 rodadas, né? 35 mais 35. Então, cada time joga com 2 times do pote 1, 2 times do pote 2, 3 e 4. Um em casa, um fora para cada. Isso. E aí é sorte. Vou ver um exemplo prático aqui. Vamos pensar aqui. Manchester City joga em casa contra o Internazionale do pote 1 e joga fora contra o Paris Saint-Germain. Deu sorte? Não sei. Tem o Leipzig, né? Que talvez é a grande surpresa desse pote. Quem vai 2 times jogam só contra o Leipzig. O Liverpool é um deles, joga em casa com o Real Madrid e fora com o Leipzig. Deu sorte? Não sei, pegou o Real Madrid.
Internacional joga em casa com o Leipzig deu sorte, mas joga fora com o City. Deu azar. Então, assim, é muito difícil de criar um parâmetro dentro disso. A minha avaliação é essa. Tô usando o Manchester City aqui como um base, né? Inter e Paris Saint-Germain. Beleza. Do pote 2, Clube Bruges e Juventus. Pote 3, Feyenoord e Sporting de Portugal, Sporting. E pote 4, Sparta Praga e o Bratislava. O Slavia Bratislava. Slovan Bratislava, até eu confundi aqui. Quem deu sorte, quem deu azar nessa... Difícil. É muito confuso. Ao passo que, por exemplo, o Paris Saint-Germain, no pote 1, Manchester City e Bayern de Munique. Pote 2, Atlético de Madrid e Arsenal. Já é mais difícil. Já é mais difícil, é. PSV e o Salzburg. Do 3. No 3. E o Girona, surpreendente, e o Stuttgart da Alemanha. Pra mim, 1000 vezes pior do que o City. Bem mais difícil que o City, a tabela. Porque você tem você tem o Arsenal no pote 2, você tem o Atlético de Madrid no pote 2, Juventus no pote 2. E é importante explicar aqui, qual que é o argumento da UEFA para fazer isso? Quer que tenhamos mais jogos grandes, os grandes se enfrentando mais cedo na competição. Então, a cada ano isso vai mudar. Você já ficou com a sensação de que no sorteio da Champions, os mesmos times às vezes se enfrentam por alguns períodos, né, por alguns anos? É porque, basicamente, eles são ranqueados. E existe uma importância para cada um. Então, na divisão dos potes, antes, no sorteio, quando era fase de grupos, já existia uma tendência. E, curiosamente, era muito comum a gente ver jogos importantes se repetirem, né, em temporadas seguintes. Agora, a ideia é que essa rivalidade ela seja um pouco mais aleatória, tanto que foi construído um software no computador para que realizasse esse sorteio. Então, apertou lá a estrelinha e já começa o sorteio dos adversários. E aí, a partir desse sorteio, desses confrontos que o Fred está citando aqui, que já foram pré-definidos nessa última semana de agosto pela UEFA, a UEFA vai construir o calendário para não ter choque, para tirar ali as datas de, por exemplo, os mesmos jogos, os jogos de times diferentes da mesma cidade, enfim. E aí vai ter que mudar a ordem, mas já sabemos quais serão os adversários. Acho que essa questão é muito importante e vai tornar ainda mais aleatória essa fase de liga, porque, de repente, um jogo que, em tese, é mais difícil, ele vai passar para o final e aí o time já vai chegar lá mais próximo dos primeiros 8 colocados. Então, vai estar com uma situação melhor resolvida. Então, ainda pode ficar mais aleatória ainda essa fase de liga. Eu tô pagando para ver, assim como você falou, viu, Fred? Eu não tenho ainda uma opinião formada, tô querendo entender mais como vai funcionar isso na prática, porque quando a gente tiver a tabela em mãos, a gente vai poder observar quais times se deram melhor ou não. Mas antes disso, já dá a impressão de que muda muito a dinâmica. Justamente nesse sentido, de que, e aí, qual período da fase de liga você vai priorizar? Você vai chegar na 7ª e 8ª rodadas precisando de, sei lá, 6, 7 pontos. 7 nem dá, né? Mas você vai deixar para a última hora? Ou você vai conseguir resolver a sua vida no início, mesmo tendo adversários mais difíceis, mais complicados em tese? Então, é uma grande incógnita para todo mundo e eu acho que esse desenho vai ser um tanto quanto confuso para os clubes nesse primeiro momento, justamente por causa disso. Porque, de repente, quando chegar ali na 7ª, 8ª rodada, o Leipzig vai estar lá em cima e o Liverpool vai estar lá embaixo. O Arsenal vai estar lá embaixo. E aí o Leipzig pode se dar ao luxo de empatar um jogo contra um adversário em tese mais fácil, que o Arsenal não vai ter esse luxo. Vai precisar vencer um adversário mais difícil. Até porque não tem ordem ainda, né? Exatamente. Você não enfrenta os dois do pote 1, depois os dois... Isso é aleatório, sei lá como é que vai ser. E tem os sortudos no caminho, né? O Atalanta, por exemplo, que é do pote 2. Real Madrid e Barcelona. Beleza que o Barcelona tá nas melhores fases, né? Mas você imagina, o cara tá lá sonhando. Pô, beleza. Ah, tá. Então vamos pro pote 2. Primeiro adversário é o Arsenal. Tem isso.
Agora, joga com Shakhtar, Celtic, Young Boys, Sturm Graz, que é da Áustria, e o Stuttgart. Beleza, é o que o Pedro tá falando. Vamos supor que os primeiros jogos da Atalanta é Shakhtar, Young Boys, Celtic e Sturm Graz. Uhum. Beleza. Pode perder lá na frente, de repente, que vai estar no bolo. Né? Esses aí, Barcelona é fora. Real e Arsenal é em casa, na Itália. Mas tudo bem, mas é o Real e o Arsenal. Né? Não é legal. E o que você acha do fato de enfrentar 8 times diferentes? É completamente aleatório. É bom que a gente tá ensaiando isso aqui, porque a Libertadores em algum momento vai fazer isso, né? Vai ter que copiar daqui uns 2, 3 anos. Vai copiar. Eu acho muito aleatório. Você não mede fogo. Liga é uma coisa. A classificação como liga, como eles dizem, é a classificação do primeiro ao 30º. Pontos corridos. Só que é o pontos corridos que você não enfrenta todo mundo. Você enfrenta adversários diferentes de todo mundo, porque... Não é coisa maluca? Então tá, o Bayer Leverkusen vai ser o primeiro geral. Ele fez 20 pontos. Beleza, o segundo é a Internacional, que fez 19. Eles não enfrentaram os mesmos times. Assim, é um negócio muito confuso. Como é que você vai tirar... É um negócio tão aleatório que pode acontecer o seguinte: o Bayer Leverkusen ele vai ter que ganhar da Internacional, aí ele vai ficar em 7º, ele vai classificar direto para as oitavas, ao mesmo tempo que a Internacional está jogando para de repente ficar dentro do playoff, mas se ela ficar dentro do playoff, cara, assim, é muito aleatório. Demais. Porque antes, assim, jogo dentro do grupo, beleza, um ganhou aqui, outro empatou ali, etc, tá dentro do grupo, tem o saldo de gols ali primeiro. Cara, é muito maluco. Sinceramente, é muito maluco. E tem a disparidade, né? Tem a disparidade, porque quando você pega um pacote como o Manchester City, por exemplo, ele vai pegar adversários mais fortes ou mais fracos? O posicionamento pode ser decidido no saldo de gols. Você não joga com os mesmos times. Vamos falar a verdade? O mata-mata, principalmente a partir das oitavas, de fato, depois do playoff, ele vai mudar pouco. Não, acabou. A gente tem poucas dúvidas. Eu tô falando assim, os times que frequentam hoje o mata-mata, eu acho que basicamente vão ser os mesmos. Eu acho que vai ser uma loucura entender esse início, né? Acho que talvez essa dinâmica vá ser difícil para os clubes, repito aqui. Mas, de fato, a gente tem muitas dúvidas de quais times estarão do 1º ao 8º lugar. Será que vai ter tanta diferença assim? Eu acho que pode ter uma zebrinha. Eu acho que favorece um pouco mais a ter zebras, né? Porque, vou imaginar aqui, do pote 1, quem vai estar entre os 8? Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Liverpool. Esses 4 eu acho que do pote 1, tá? O Real, por exemplo, ele joga com o Borussia em casa, com o Liverpool fora, com o Milan em casa. São os adversários mais difíceis. Beleza, mas a Atalanta também é ruim de jogar fora, né? A gente falou da Atalanta aqui e tal, mas tudo bem. Mas vamos pensar, Real Madrid, City, Bayern de Munique e Liverpool, na minha opinião, esses 4 devem estar entre os 8. Sim. Tá? Paris Saint-Germain, candidato, mas tem uma tabela meio complicada. Joga fora contra o Bayern, joga em casa contra o City, joga contra o Atlético de Madrid na França também e joga contra o Arsenal em Londres. Já tem adversários chatos. Então tá, Internacional oscilou, né? Sim. Borussia Dortmund oscilou. Leipzig, pra mim, o azarão aí do pote 1. E o Barcelona. Então, os outros 4, eles oscilam. Se você imaginar que no pote 2 tem o Arsenal, tem o Atlético de Madrid reforçado com Julián Álvares e companhia. Conor Gallagher e companhia limitada. Se você imaginar que tem o Bayer Leverkusen, que vive um momento muito mais estável, e se imaginar que tem o Milan e a Juventus, que não
não estão lá brilhando, estão mais ou menos no pacote da Internacional. Então dá para imaginar que podemos ter uma surpresinha ou outra de times do pote 1 indo jogar lá o playoff. Eu acho que quem tende a sofrer são as equipes como o Arsenal, o Barcelona, o próprio Liverpool, mas talvez o Liverpool um pouco mostrando um pouco mais de solidez, né? Eu ainda tenho um pouco de dúvida com relação ao Arsenal no ambiente continental sobre a classificação direta. E aí a gente pode começar a falar em zebra no playoff, porque é mata-mata. Mas são esses times que vira e mexe estão tendo algum tipo de dificuldade, ou estavam tendo, para se classificar em primeiro ou segundo nos grupos. Sim. Como aconteceu com o Barcelona, de ir parar na Liga Europa, como aconteceu com o Liverpool, de ir parar na Liga Europa, num passado recente. De resto, eu acho que os times vão tirar de letra. Acho que o nível de Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, uma companhia limitada ali, continua muito diferente do nível da média das outras equipes. Agora, é uma liga aleatória e aí é que eu quero entender se de fato vai ter essa mudança, se de fato a gente vai ver personagens diferentes a partir das oitavas de final. Tem um fator para mim que é muito interessante, mas que não tá nem no pote 1 nem no pote 2. O negócio é o Bayer Leverkusen arrebentar e tal, a gente meio que espera que isso aconteça. Tá. Vai estar, no mínimo, nos playoffs. Você concorda comigo? Concordo. Tá, beleza. É possível ficar em 25º? Não é possível. Não. Tem um fator Aston Villa. Porque nós falamos aqui de Arsenal, Liverpool e City. Mas esquecemos que o quarto participante, em inglês, é um time do pote 4. É verdade. Esse time do pote 4, que vai jogar em casa contra o Bayern de Munique, por exemplo, pode avacalhar a vida do Bayern de Munique. Vamos falar os adversários do Aston Villa. Achei interessante a tabela do Villa, porque é o Bayern em casa. Os outros jogos que ele faz em casa, ó. Juventus, Celtic, Bolonha da Itália. Esses 4. Esses 4. E aí os jogos fora. O Leipzig, complicadíssimo. Mas tem o Clube Bruges na Bélgica e tem o Young Boys. Além do Mônaco. O Young Boys que teve uma classificação memorável, né? Difícil, mas memorável, né? No playoff antes dessa fase de liga. Que, aliás, tem vários playoffs para chegar nesse momento, tá? Só para vocês irem entendendo, e tem modificação de quem vai para a Liga Europa e tal. Acho a tabela do Aston Villa acessível. Super acessível. Super acessível. E te falo mais. Investiu, manteve. Quem que o Aston Villa perdeu? Não tem não. Quem que não cabia lá tá jogando no Vasco, que é o Coutinho. É o Coutinho. É um time do melhor goleiro do mundo? Você pode discutir ou não, mas é um dos, né? É um grande personagem e decisivo nesses momentos, né? Já mostrou que é cascudo. Tem o Dibu Martínez. Foi bem na Conference no ano passado, na temporada passada. Já ganhou uma casquinha ali. É um time campeão europeu. Faz diferença, porque ganhou lá na década de 80. Não interessa, é um campeão europeu. Faz diferença. É difícil ganhar no Villa Park. Tem o Oli Watkins, tem Duran, tem jogadores importantes. Abriu mão do Douglas Luiz, né, Pedro? Mas com segurança de ter uma equipe interessante. Para mim, é um adversário que, se surgir nesse bolo aí, não é um susto não, tá? Sim. Não é um susto não. Porque se a gente for pegar o pacotinho lá do grupo 4, do pote 4, em tese são 8 aí que vão estar no final? Não, viu? Slovan Bratislava, candidato a ficar entre os últimos. Mônaco, costuma aprontar. Sparta Praga, beleza. Aston Villa, tem chance. Bolonha, grande surpresa da temporada italiana. O que impede o Bolonha de ganhar do Borussia Dortmund em casa?
Nada. Vamos ver como vai ser o desenvolvimento do time o time que perde o seu treinador, né? Que foi O Thiago Mota. um fator muito importante para a boa temporada que o Bolonha fez ano passado. Mas ainda assim, não custa nada. Então, olha a tabela do Bolonha. Borussia Dortmund, em casa, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk, Lille e Mônaco. O que impede dele ganhar todos os jogos em casa? Nada. Tem um rabo de foguete, que é o Liverpool e Anfield. Beleza. Lembrando que o outro time do interior italiano foi na temporada passada e fez 3, né? Que foi a Atalanta, lá em Anfield. Então, beleza. Benfica, fora. Também não é um grande bicho-papão. Sporting de Lisboa, fora. E aí, talvez o jogo mais cascudão, que é o Aston Villa, fora. Sinceramente, pra tabela, porque o restante é o Girona, surpresa na temporada espanhola, mas um time hoje desfigurado. O Stuttgart, pra mim, corre por fora. E aí os dois últimos, Brest da França e o Sturm Graz, que é da Áustria, esses correriam por fora. Né? Vai ficar naquele bolinho lá, que vai ter um ou outro do pote 3, tipo o Dinamo Zagreb, Estrela Vermelha e tal. Celtic, né, que é um tradicionalíssimo campeão também, mas que não faz frente. Não faz frente. Mas que teve tabela boa também, porque do pote 1 pega Leipzig e Borussia Dortmund, em tese, adversários mais acessíveis, Pedro. Mesmo com os destinos aí, colocando adversários em tese mais acessíveis, a gente dificilmente tem tantos times grandes com tantos adversários grandes, né? Se for pensar nos últimos anos aí de fase de grupos. Atingiu o objetivo, então. Acontece, mas eu acho que atingiu o objetivo nesse aspecto. Acho que a gente vai realmente ver grandes jogos na primeira fase. O que me incomoda é só saber quando eles vão acontecer, né? Se vão ou não, de fato, valer uma situação grandiosa. Porque, por exemplo, vai que o City pega a Inter de Milão no momento em que os dois estão ali brigando pela ponta da tabela. Mas a ponta da tabela vale? É um outro porque não vale, também, ué. né? Porque Mas se eles se reencontram lá na frente, aí vai levar em consideração a classificação para definir o mando da volta, né? Então, tudo bem. Mas estou falando o seguinte. Na prática, os 8 primeiros, eles vão estar num pote e vão decidir em casa. Ponto. Então, se eles estão disputando a ponta... Whatever, né? Não, whatever. Nenhum problema. Whatever, inclusive, é a música do Oasis. Então, esse episódio é dedicado à volta dos irmãos Gallagher, que, aliás, agradeçam quem é fã de Oasis, agradeça a Guardiola, porque eles falaram que se fosse campeão da Champions League ia voltar, deixaram no ar que tinha chance de voltar e voltar. E qual a ligação de Liam com o Conor Gallagher? Nenhuma. Importante destacar. Vestiram azul em algum momento. Além disso, são ingleses. Importante destacar. Fica registrado que este é o primeiro Rotas da Bola com o Oasis em funcionamento. Vocês vão durar até o final dessa Champions League. São outros 500. É verdade. Muito bem. Acho que esse é o último fator que eu tinha assim, para a gente discutir, viu, Fred? Se você acha também que atinge o objetivo e o que você espera desses jogos grandes que a gente vai ter na primeira fase, reedições de finais, Liverpool e Milan e mais desse sentido. Acho que vão ser jogos interessantes. Vão ter mais jogos interessantes que tinha antes. O objetivo 1 conquistado. Agora, pode ser que não valham tanto em algum momento da classificação, especialmente para esses grandões. Não vai ter um City Real, que é talvez o jogo que eu mais gostaria de rever. A partir desse momento, o que eu acho? A liga em si vai dizer o que ela tem a apresentar. Porque a gente pode cair numa mesmice imensa, que nas 5 primeiras rodadas já tem uma turma lá com 15 pontos, a gente já sabe que vai classificar, e aí o Guardiola vai colocar o Rico Lewis para jogar de centroavante, e é isso mesmo.
Vamos administrar aí, porque já estou entre os 8 e ficar entre os 8 não faz a menor diferença, porque vai decidir em casa lá na frente. O fator imprevisibilidade aumenta, mas aumenta pouco. É isso. O Real Madrid não vai deixar de ganhar. Antes ganhava 5 dos 6 jogos na fase de grupos. Vai ganhar 6. Vamos fazer esse exercício com Faça aí. o Real Madrid aqui. Borussia Dortmund no Bernabéu. 3 pontos. Real Madrid. Liverpool em Anfield. Que pra mim volta sem ponto nenhum. Tudo bem. Milan no Bernabéu. 3 Real pontos. Madrid. Atalanta na Itália. Empate. Vamos ajudar o... Tá, aqui já temos então 7 pontos. Salzburg em casa, Lille fora, Stuttgart em casa e o Brest fora de casa. Vai fazer 12 pontos aí, não muda de figura. Então tá com Faz a conta. 6 aí. vitórias, É isso. um City. empate e uma derrota. Inter em casa. 3 pontos, Paris Saint-Germain fora. 1 ponto, Bruges em casa. 3 pontos. 7. Juventus fora. Eu acho que ganha. Tô na dúvida Vai lá. entre a vitória e o empate, mas eu acho que ganha. Vai lá, Ganha da 10. Juve na Itália também. Feyenoord em casa. Vai 10-2. Sporting em Lisboa. Ganha. Sparta Praga em Manchester. Espanta a praga em Manchester. Slovan Bratislava fora. Percebeu que não faz uma diferença tão grande? Exato. E vou pegar um último exemplo aqui pela ordem aqui. Bayern de Munique, Paris Saint-Germain em casa. Vitória do Bayern. Beleza. Barcelona fora. Talvez um empate. Benfica em casa. Vitória. Shakhtar fora. Vence. Dinamo Zagreb em casa. É a mesma coisa. Sem condição. Feyenoord fora. Slovan Bratislava em casa e Aston Villa fora, que o Aston Villa que é um ponto aí diferente. Mas assim, beleza, ganha 5, empata 2, perde 1. Não mudou. Não mudou. É isso, não mudou. Vão ter mais jogos interessantes, ponto. Se esses jogos forem logo de cara, talvez dá uma aquecida. Mas não vai fazer isso que eu tô falando. Não vão ter os jogos nessa ordem. É verdade. Então não mudou tanta coisa assim, não. A ideia é boa, mas na prática, né? Enfim. Viu que não tem nenhum bicho de 7 cabeças? Nos próximos episódios a gente vai falar também dos adversários aí de Liga Europa, de Conference. E destacar, né, depois da tabela, como vai ser a previsão aqui do Rotas para classificados, principalmente para os times intermediários ali, né? Nós estamos falando do Aston Villa, nós estamos falando bastante do Leverkusen, então são times que chamam muita atenção. Onde é que eles vão entrar aí nesses 24 classificados para o mata-mata que teremos dos 36 times que vão disputar a fase de liga da Liga dos Campeões? Se ainda sobrou alguma dúvida, saque da UEFA, brincadeira, é só mandar pra gente no YouTube de O Tempo Esportes. Nesse meio tempo, inclusive, o Pedro tá estudando, ele não quis falar nada da Conference, nem da Europa League, porque ele não conseguiu decorar todos os escudinhos Nossa! dos times que vão jogar. Se 32 já era difícil, imagina 36. Pois é. Teremos... E ainda mais, né? Lá no... Spoiler, hein? Bodo Glimt em Old Trafford. Meu Deus. Falaremos sobre isso. Seja o que Deus quiser. Na próxima edição do Rotas. É isso, pessoal. Eu sou o Pedro Abílio. Eu sou o Frederico Jota e esse foi o Rotas da Bola, videocast e podcast de O Tempo Esportes, que você pode acompanhar no nosso YouTube, youtube.com/otempoesportes. Vai lá, se inscreva e manda a cola pro Pedro. Ele precisa de entender os escudinhos da Conference e da Liga Europa.